Pessoal, esse vídeo está sendo gravado com a finalidade para falar como se tornar um pregador. Tem muitas pessoas que me pedem para gravar esses vídeos. Ô Anderson, como é que eu faço para me tornar um pregador? Como que você se tornou um pregador? O primeiro passo para você se tornar um pregador é você entender a chamada de Deus na sua vida. Você tem que entender se Deus te chamou para ser um pregador. Às vezes Deus te chamou para ser um conselheiro, às vezes Deus te chamou para ser um discipulador, um ensinador, às vezes Deus te chamou talvez aí até para uma chamada de cantor, de cantora. Você tem que entender se Deus ele tem essa chamada na sua vida. Quando eu comecei louvando. Comecei louvando. Imagine eu louvando. Um desastre. Mas eu comecei louvando. Depois, com o tempo, as pessoas falavam muito bem que eu louvava e tal. Mas com o tempo eu entendi que Deus não tinha a chamada comigo na área do louvor. E eu fui para a área da pregação. Eu tentei na área da pregação. E o que eu fiz? Eu comecei a estudar a Bíblia. Comecei a me dedicar. Comecei a treinar em casa. Comecei a pregar em frente ao espelho, comecei a pregar para as paredes, comecei a pregar dentro de casa, falando sozinho. Então, creio que todos que começam a pregar, ele começa a pregar sozinho, a falar sozinho dentro de casa. Isso é natural, todo mundo faz isso. Isso não quer dizer que você não tenha confiança no Espírito Santo. É que no começo você tem algumas dificuldades, isso é natural. Todo mundo no começo, quando começa a pregar, tem algumas dificuldades, bate um certo nervosismo muito grande e com o tempo você vai adquirindo experiência. E com a experiência, automaticamente, você vai ficando mais tranquilo, menos preocupado. Então, com o tempo, você vai adquirir essa experiência. Mas você que está no início, querendo saber como se tornar um pregador, o primeiro passo é você estudar, é você ler a Bíblia, é você entender a chamada de Deus na sua vida e começar a ler a palavra dele. E começar a praticar, a treinar, a pregar a palavra dele, talvez nas ruas, nas praças. Você tem que começar a exercitar, é que nem jogar bola. Você começa jogando ali, com o tempo você vai entendendo que você tem um talento, que você nasceu com aquele talento. É a mesma coisa de um bebê começando a andar. Primeiro o bebê começa rastejando, depois automaticamente o bebê começa a andar sozinho. Então, pregar a palavra de Deus não é difícil. Difícil é viver, mas pregar a palavra de Deus não é difícil. O primeiro passo para você pregar é você também saber montar uma mensagem, ou seja, a mensagem ela é composta de começo, meio e fim, ou seja, introdução, texto e contexto. Então, primeiramente você vai estudar o quê? A introdução da mensagem. O que é a introdução da mensagem, Anderson? Eu quero falar sobre João Batista. Então, quem foi os pais de João Batista? Os pais de João Batista foi Isabel. A mãe foi Isabel, o pai foi Zacarias. Zacarias era um quê? Era sacerdote, cuidava do templo do Senhor. Isabel era quem? Isabel era uma das filhas de Arão. Zacarias era da ordem de Abias, então Abiás. Então, isso é introdução. A introdução não é você falar 10, 20 minutos. A introdução ela é composta de 5 minutos. Se você montar uma introdução com 5 minutos, está ótimo. A introdução você vai falar daquela pessoa ou que você está falando ali. O segundo é o texto. O que é o texto? O texto você vai pegar um pouco da informação da introdução e vai montar o texto. O texto, por exemplo, você vai falar sobre Zacarias, né? Então você vai falar no texto que o anjo desceu para falar com Zacarias, o anjo Gabriel desceu para falar com Zacarias, o anjo Gabriel falou para Zacarias que ele teria um filho, o anjo Gabriel falou que Zacarias ficaria mudo, o anjo Gabriel falou que Zacarias achou graça diante de Deus,
o anjo Gabriel entregou a mensagem de Deus para Zacarias, entregou a mensagem de Deus para Isabel. Você vai falar quantos sacerdotes tinha na época de Zacarias, quantas vezes esses sacerdotes entravam dentro do templo, por que Zacarias foi chamado para oferecer incenso, por que Zacarias foi chamado para lançar sorte. Então, isso daí é o contexto da mensagem. Você vai pegar um pouco da introdução e vai montar o contexto da mensagem. A finalização, pessoal, nunca pode deixar de vir acompanhado tanto da introdução quanto do texto da mensagem. A finalização, você não pode começar jamais falar sobre... jamais você não pode começar a falar sobre Zacarias e terminar lá em Apocalipse. Não. Se você falou sobre Zacarias, você vai buscar coisas que dá para implementar dentro dessa mensagem. Por exemplo, qual mensagem da Bíblia antes que eu poderia falar que dá para fazer conjugações com essa mensagem? O próprio Cristo, quando o anjo desceu para Maria, falou, salve, 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 bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do ventre, bendito é o fruto que há dentro do teu ventre, Maria. Maria, você vai ter um filho. Então, você vai pegar essas mensagens e vai fazer um quebra-cabeça e montar essa mensagem junto com a mensagem de Zacarias, porque o texto acompanha. Então, isso daí você pode montar a introdução, o texto e o contexto, e voltar para o próprio Zacarias, entendeu? Para o próprio João Batista, porque Maria concebeu Jesus, e João Batista abriu o caminho para o filho de Maria passar. Então, tá vendo? Você finalizou dentro dessa mensagem. Pessoal, desde já eu quero agradecer, eu quero pedir vocês para não esquecer de dar um like aí, tá, pessoal? Dá um like, um joinha, tá bom? Nós colocaremos aí o link da descrição desse vídeo.